Bom dia, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma. Este que aqui vos fala, André Mariano Poeta, seu serviço e à disposição. Hoje vamos falar sobre a jornada do herói, sobre a perspectiva da ciência divina superior. Então, achei legal esse quadro de fundo aqui, mostrando justamente a nossa transcendência, né? A jornada do herói dentro dessa cultura, da literatura, ela é muito maior quando você pensa na questão da ciência divina superior. Ela consiste na jornada da alma, dentro de uma jornada eterna de expansão de consciência, né? Que busca quebrar os limites do ego, transcender o corpo físico e encontrar a conexão com o divino, né? Com o divino superior, com o que nós chamamos de Deus. Mas antes de alcançar o topo da pirâmide, a gente alcança a limpeza e a purificação interior, a ascensão por esforço próprio, a conexão com o Divino Espírito Santo, com mentores, né, anjos da guarda, amigos, aliados, né? E aí essa conexão com essa consciência maior chamada Divino Espírito Santo, para daí então alcançar novos patamares. Só que dentro do ponto de vista humano, que é aquilo que nos interessa no momento atual, essa jornada, ela é uma jornada que ela é além de transitar nas vitórias do mundo externo, é alcançar as vitórias do mundo interno. Então, esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes, tá, galera? A primeira parte, então, elas são 6 itens. E a segunda parte são mais 6 itens. Totalizando aí 12 discípulos. 12 discípulos, 12 tópicos, 12 etapas da nossa evolução consciencial, da nossa ascensão. Então, olha só que interessante, né? Eu tomei nota, fiz algumas anotações aqui, né, para trazer para vocês, e aí eu vou detalhando um pouco mais sobre esses pontos aí. Então, o herói, ele se refere à nossa alma, tá? Então, a nossa alma é o herói. A nossa alma habita um corpo físico, esse corpo físico tem um ego, tá? Esse ego é esse eu humano. Então, o herói, a alma, vive imersa na ilusão da separatividade. Ou seja, a gente imagina que a gente está separado do Francisco, do Rodrigo, da Maria, da Gisele, de quem quer que seja. A gente imagina que a gente está separado das pessoas, que o nosso ser ele é individual, sendo que, na verdade, nós fazemos parte de uma consciência coletiva que nós chamamos de Deus. Deus é em cada um de nós, Deus é em ti, tu és em Deus, Deus é você. E nós somos pequenos neurônios, digamos assim, consciências diminutas dessa grande cabeça, deste grande cérebro, deste grande corpo mental que a gente chama Deus, tá? Então, a primeira ilusão é essa, é a ilusão da separatividade. E aí, quando você se pensa, se imagina, né, separado dos outros, não tem problema você mentir, sacanear o outro, né? Não tem problema você roubar, falar mal, maltratar. Não tem problema, né? Você ter raiva do outro, matar o outro, se vingar do outro. Não tem problema, né? É o outro, né? Não é você. Só que é aí que é a ilusão e é aí que mora a maior de todas as sacadas. Que, na verdade, quando você faz mal para o outro, você faz mal para você. Quando você se vinga do outro, você se vinga de você. A semeadura da jornada de causa e efeito, ela é natural. Ela vai e ela volta. E tudo aquilo que você semeia da sua mente, do seu coração no mundo externo, é como se fosse uma criança, uma criatura, um ser que nasce de você e se alimenta daquela tua criação. Então, se você cria raiva e ódio e coisa pelos outros, você cria um serzinho de raiva e ódio, ele vai se alimentando de raiva e ódio, ele volta para você cheio de amiguinho de raiva e ódio, em dobro, triplo, quádruplo. Então, é importante você alimentar serzinhos, criaturas e consciências benéficas, sábias,
iluminadas, amorosas. Só que isso também é um processo. Então não se preocupe se você ainda não consegue fazer isso agora, porque, afinal de contas, todo mundo faz, né? Está todo mundo dentro de um processo de aprendizado, então é natural que a gente faça essas coisas e que a gente aprenda ao longo da jornada do herói, né? A dar a volta por cima, perdoar, tirar lições, aprendizados e tudo mais. Então fica tranquilo que isso aí faz parte do show. Mas, então, a gente vive imerso, né? A alma vive imersa na ilusão da separatividade, que é o que a gente chama de Maya, que significa ilusão, ou o mundo comum. E essa ilusão é a ilusão da personalidade e as limitações do mundo material. Então a gente está limitado pela nossa personalidade, que se for mais material, mais fiscalizada, mais diminuta, mais enraizada, mais dura, a gente vai quebrando, quebrando, quebrando até a gente se soltar dessas amarras do ego, dessas limitações da matéria e entender que o poder, o potencial é inerente ao ser humano, ou seja, ele pertence a você, ele está dentro de ti. Então, mesmo que... e eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Às vezes a gente coloca o pé de apoio no relacionamento, às vezes no carro, às vezes no trabalho, né? E aí, às vezes, você perde o relacionamento, você perde o pé de apoio, você perde o carro, você perde o pé de apoio, você perde alguma coisa, você perde o pé de apoio, porque teu pé de apoio está fora de você. Você tem que colocar o seu pé de apoio dentro de você, na sua plena capacidade de superar as adversidades, de dar a volta por cima nas situações pelas quais você passa, sacou? Então, coloque seu pé de apoio em você, porque caindo qualquer coisa ao seu redor, a tua segurança vai estar dentro de você, e adivinha, dentro de você, se você tiver fé, você vai ter também Deus habitando junto contigo. Sei lá, desligou meu ring light aqui, mas tudo bem. O segundo tópico é o chamado para a aventura. Deixa eu só ver por que desligou. Aqui. Ah, beleza, ligou. Maravilha. Assim é a vida. A gente é surpreendido por situações, a gente pensa a respeito, resolve o que dá para resolver e continua tocando o barco. O segundo item é o chamado à aventura, tá certo? Essa aventura é uma aventura trilhada por você. Você é uma alma, você não é um corpo físico. Você está um corpo físico. O seu corpo é uma roupa. Assim como eu estou vestindo essa roupa, o meu corpo veste essa roupa, a minha alma veste esse corpo. Esse corpo, ele dura um período, é igual a nossa roupa, ela dura um tempo. Depois ela começa a desbotar, rasga, ou isso e aquilo, e você se livra dessa roupa, doa, ou enfim, né? Mas ela se transforma também. Né? Ela vai se transformar em outras matérias e vai voltar à natureza, que vai se transformar em outras coisas, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. O teu corpo, a mesma coisa. Quando você perde o seu corpo, ou seja, quando você morre, entre aspas, porque ninguém morre, a gente só faz a passagem para o andar de cima, né? Quando você faz essa passagem, o teu corpo fica aqui, né? E ele dai a César o que é de César, é o corpo. Dai a Deus o que é de Deus, é a alma. Então a nossa alma retorna a essa existência superior. Então o chamado da aventura, ele normalmente está ligado a um evento, uma crise ou uma sincronicidade, né? Ou seja, estar no lugar certo na hora certa. Que daí esse evento ele desperta a tua alma para verdades maiores, para ciência superior, sabe? Para puxa vida, caiu a ficha. Quantas vezes você estava ali numa situação que aconteceu algo positivo ou negativo e que daí você tirou uma lição e fala, nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, ainda bem que eu fiz isso. E caiu uma ficha. Ou seja, você percebeu alguma coisa que aquilo reforçou algo positivo, construtivo, né? Então, essa chamada aventura, ela se retrata um pouco nessas questões. Aonde daí você desperta a alma para ir além das limitações do ego e buscar autoconhecimento e conexão divina. Então tem algumas crises, alguns eventos que você fala assim, cara, não dá mais, eu tenho que buscar Deus,
Sabe aquela coisa que todo mundo busca Deus quando está na pior? É como se fosse isso, é um evento, uma crise ou uma sincronicidade, onde você está no lugar certo para você tirar uma lição. Às vezes a gente reza e pede para ser mais amoroso, para ser mais sábio, para ser mais iluminado, e acontecem alguns eventos, alguma crise, algum evento, algum lugar que você está ali, onde você pode fazer uma coisa relaxada e sair fora, foda-se, e sai fora, desculpa o termo, mas é como se fosse isso daí. Ou você fala assim, cara, eu vou ajudar, eu vou dar uma força, eu vou dizer uma palavra amiga, eu vou dar um apoio, eu vou incentivar, eu vou perdoar, entendeu? Então você começa a participar de determinados eventos na sua vida e aí você começa a optar. O que você vai fazer com isso? O que você escolhe fazer nesse evento? E normalmente esses eventos, eles visam ir além das limitações do ego, ou seja, do eu individual, ou seja, mais o coletivo. Ele visa também a busca do autoconhecimento, ou seja, esses momentos eles trazem um autoconhecimento, você fala, caramba, eu fiz isso, eu aprendi isso, aquilo outro, se eu tivesse feito uma coisa diferente, eu teria passado por isso e aquilo, puxa vida, se eu tivesse dito uma coisa assim, ou que bom que eu disse uma coisa assim, nossa, mesmo dizendo uma coisa assim, a pessoa ainda assim não acordou, não despertou, mas tudo bem, está no tempo dela, cada um tem seu próprio tempo, sabe? Você começa a ter autoconhecimento. E nesse processo também você passa a rezar e pedir e ter conexão divina. Então isso aí que é o chamado aventura, quebrar o ego e se conectar com o interior e com o superior, sacou? O terceiro item é a recusa do chamado, né? Ou seja, a gente sente um chamado, a gente sente uma missão, a gente sente um chamado ao propósito, ao divino, mas daí o nosso ego recusa. O nosso eu humano fala, não, muito arriscado, não vou. Normalmente isso acontece para desígnios divinos, ou seja, a pessoa sente um chamado da mediunidade, da espiritualidade, para ajudar pessoas, para fazer determinadas coisas, e ela fala, não, isso é muito perigoso. Eu mesmo como terapeuta, eu até já conversei com algumas pessoas sobre isso, né? Vocês acham que ser terapeuta é fácil? Ser terapeuta, como é o meu caso, há cerca de uns 20 anos mais ou menos, dentre todo um processo de estudos, desde a tenra idade na infância, onde eu tive várias vivências, sonhos e coisas assim, abertura de conexão e tal, até começar propriamente a atender, eu tenho atendimento, eu tenho uns 20 anos mais ou menos, fora toda essa tenra idade, né? Então, quando você passa por esse processo de começar a atender pessoas e enfrentar influências espirituais, você tem que fazer um processo profundo de depuração, purificação, harmonização interior. Do contrário, eles vão utilizar suas brechas para usar contra você. Então, quando as pessoas normalmente têm esse chamado para a espiritualidade, elas falam, não quero, porque sabem que elas vão ser tentadas, que elas vão ser desafiadas pelas pessoas comuns que não têm nada contra você, às vezes vão olhar diferente, vão tratar você diferente, porque elas estão acompanhadas por espíritos obsessores, estão influenciando essas pessoas de forma nefasta, maligna, negativada. Então, pessoas que não estão despertas são potenciais agentes do sistema nefasto, negativo. Então, para quem trabalha na luz, é preciso manter a luz acesa. E isso não é nenhum ponto negativo, só é um ponto de encontro e aprimoramento do teu próprio ser. Ah, meu Deus, então quer dizer que se eu for trabalhar com a luz, eu vou ter que melhorar eu mesmo? Aí, ó, caramba, tem coisa melhor, cara. Você ajuda os outros e ainda se ajuda no processo. Isso é parte do processo de evolução. Para ajudar os outros, você tem que se ajudar. Se você quiser servir e libertar os outros, você tem que servir e se libertar a Deus, ao divino. Então, servir ao próximo, atender ao chamado divino, é normalmente resistido pelo ego. O ego não quer, e o ego é justamente o que é alimentado pelas crenças limitantes, o apego ao conforto familiar, sabe? Às vezes você fica no aconchego da tua família, do teu lar, quando você poderia estar voando com as tuas próprias asas, dando umas quedinhas, caindo, quebrando um pouco a cara, passando por dificuldades e tal, mas você está descobrindo a tua própria potência, o teu próprio poder de superação, a tua capacidade, sabe? E isso daí você não descobre se você está dentro do seio familiar, do ninho, do conforto da família.
Então, atender ao chamado é cortar as correntes e as amarras do conforto, das crenças limitantes. Quantas pessoas das religiões, das políticas, não cortam crenças limitantes ou conexões por conforto, por comodismo, por interesses humanos, e aí deixam de fazer a coisa certa, porque é necessário ter ética, moral, princípios e valores para fazer a coisa certa. É necessário dizer muitos nãos ao próximo para dizer muitos sims ao seu ser superior, que não é o teu ego, não é essa roupa que você está vestindo aqui e achando com a sua prepotência que você é o conhecedor da verdade. Tanto quanto sei, ainda que tanto é pouco, e o pouco que sei me fascina a descobrir tanto mais. É um trecho de uma poesia minha, né, chamada Evolução Ilimitada. Então, a recusa do chamado, né, que é essa resistência do ego, ela se manifesta através do medo, das crenças limitantes e do apego ao conforto familiar. O medo é um vírus antigo, que impede o ser humano de ser quem ele é, de fazer o que ele ama, de ir de encontro ao seu propósito. O antídoto do medo é a coragem. Coragem, que vem do coração. Cora, ação. Coragem. Coragem. Gostaria de agradecer, ainda tem mais 3 itens, tá, galera? Eu sei que às vezes eu até falei demais, né? A gente já tá aí com 16 minutos, 10 minutos, sei lá. 16 minutos já. Agradeço então a você que está aqui. A Hotlife AgroShield com seguro veicular, seguro safra, com oficina mecânica, casaria, maquinário, tudo. Eles têm um serviço bem amplo lá, então vale a pena conferir. Agradeço a Paulista Confecções, que está aí de cara nova. Em breve temos novidades aí também, né? Então vão acompanhando aqui os próximos episódios. Cama, mesa, banho, calçados, camisas sociais e tal. Tem crediário próprio, é uma diversidade de roupas, de vestuário, de itens, né, muito interessantes ali, então vale a pena você conferir. Agradeço ao restaurante Timoneiro, que vem fazendo uma comida deliciosa ali, né? Há 38 anos já, tem uma história super interessante, né? Timoneiro, timão, né? Que é o volante do barco, da embarcação, né? E eles têm uma ligação toda lá atrás na história com relação à marinha, construção aqui, toda essa coisa cercada de águas que a gente tem aqui, né? Então vale a pena conferir, uma comida deliciosa feita com amor e carinho. Tem também a CFC Rota Oeste, a nossa autoescola aqui, né? Que é uma autoescola muito conceituada, que tem uma frota super bacana, então vale a pena, tem facilitação, parcelado, né? Então vale a pena você conferir, prestigiar aqueles que prestigiam o Amanhecer da Alma. Se você quer patrocinar o nosso programa, um mercado, uma loja de placa de energia solar, um posto de gasolina, se você tem interesse em participar aqui do Amanhecer da Alma, vai ser uma honra adequar e adentrar aqui a esse panteão de heróis em pessoas, em um programa que fala de coisa boa. Porque, afinal de contas, o mundo mostra tanta coisa ruim, né? Então a gente tem que se unir mais para a gente mostrar mais coisas boas aí. Então vamos para a reta final do nosso programa, que é o seguinte, ó. Encontro com o mentor, né? Conexão com a sabedoria superior. O encontro com um mentor, né, que é parte do processo de iluminação. Quando você está buscando a tua iluminação, você começa a se interiorizar e você começa a recorrer à tua hierarquia divina. E aí você pode fazer processos ou de cursos de iniciação ou de oração íntima, e aí alguns seres espirituais, normalmente anjos da guarda, como é conhecido no catolicismo, ou guias, como é conhecido dentro das religiões mais de matriz africana, ou mentores espirituais, como é conhecido mais na frente de igrejas, de templos mais dentro da linha espírita, né? Mesa branca, kardecismo, né? E daí esses seres que são amigos, são irmãos conscienciais, né, transcendentais, eles auxiliam o teu processo. Só que esses mentores não são só pessoas do plano espiritual, são também amigos, são livros, são filmes, músicas que trazem um discernimento, ou seja, você vai encontrando alguns mentores ao longo da jornada que se revelam através de uma frase, através de uma pessoa, através de um amigo, através de um desconhecido, de uma qualquer que seja. Então você começa a ir de encontro
e ter essa conexão com a sabedoria superior, os mestres, ensinamentos, livros ou sinais. E normalmente essas pessoas, essas oportunidades, essas situações, elas oferecem a chave do conhecimento ou o mapa da alma, né? Então você começa a ter mais acesso a portas do conhecimento, como se abrisse gavetas muito bem escritas, estruturadas e arquivadas e guardadas muito dentro de mim, né? Também um trecho da minha poesia chamada Evolução Ilimitada. Ou seja, quanta coisa você tem armazenada dentro de você? Quanta experiência você tem dentro de você da tua ancestralidade genética? Ou seja, o que você herdou de informações, conhecimentos e chaves, né? Das vitórias e superações ou dos traumas e bloqueios da tua ancestralidade. Então você tem que desbloquear isso aí, você tem que dar uma limpada, se precisar de uma ajuda, eu como terapeuta sou especializado nisso daí, tá? A gente limpa, purifica e harmoniza a ancestralidade genética, espiritual, traumas, bloqueios, mágoas, culpas, remorso, angústia, ansiedade, depressão, atendimento presencial ou à distância, uma hora de conversa, uma hora de energização, onde nessa energização a gente rastreia, limpa, purifica e harmoniza tudo que vibre contrário ao seu bem maior e mais elevado, te libertando destas situações, trazendo as sabedorias e as iluminações, né? E te conectando, te sintonizando junto da tua hierarquia divina, Deus, Divino Espírito Santo, Jesus Cristo e teus anjos da guarda, teus mentores, guias, né? Como você queira chamar, tá bom? Então, encontro com um mentor. O quinto item é o seguinte, é a travessia do primeiro limiar. Então, quando você alma, está dentro de um processo evolutivo, você recebe a oportunidade de descer aqui nesse plano material, que é como se fosse um palco do teatro, onde tem uma plateia no plano sutil, espiritual, que fica assistindo, além de nós mesmos, né, que assistimos uns aos outros, eles ficam do plano do Big Brother, ali como se fosse, né, um plano sutil. Nossa, até falar mal, falar plano espiritual, comparar com o Big Brother, mas tudo bem. Mas é como se fosse isso daí, eles ficam assistindo o nosso processo evolutivo, tá? Então, a travessia do primeiro limiar é quebrar os laços com o egoísmo e com a ignorância. Gente, a ignorância é o prato predileto do cara lá de baixo. O cara lá de baixo quer que você não saiba de nada de necas de pitibiriba. Ai, a ignorância é uma benção, uma ova. Desculpa aí. A ignorância faz mal pra você, sabe por quê? Porque daí você vira bucha de canhão. Ou seja, os caras dão um tiro empurrando a bola, a pólvora tá de um lado, a bola tá do outro e você tá no meio. Isso aqui é bucha de canhão. Então você tá no meio do estouro. E aí o que acontece? Quem que se ferra nessa história? Você. Então se você começa a ter contato com programas como esse daqui, o Amanhecer da Alma, né, e pessoas como eu e outras que estão aí servindo só para repassar coisa boa, você começa a evoluir sua cabeça e seu coração e melhora, tá certo? Então, ó, quebrar laços com o egoísmo também, porque, cara, quando você ajuda um ao outro, você faz bem para todos. Teve uns caras que eles fizeram uma competição na África, numa tribo, onde tinham várias criancinhas, e daí eles falaram assim, esses caras que vieram de fora, esses estrangeiros, né, que estavam ali ajudando essa população, eles falaram assim, criançada, vem cá, daí todo mundo, vamos apostar uma corrida, e quem ganhar essa corrida vai ganhar essa cesta cheia de frutas e coisas legais. Daí tinha doce, umas balas, uns frutos, né? Uma coisa arada e tal e tal. Aí a criançada, aê! Então o tio vai contar até 3, daí vocês começam, tá bom? Tá bom. Daí todo mundo fez uma linha, né? Assim e tal. Vai! 3, 2, 1, vai! Daí todo mundo deu a mão, saiu correndo junto, chegou lá no final junto. O cara, o estrangeiro, acostumado com esse nosso perfil de competição, que destrói a humanidade, a gente fica competindo um com o outro em vez de ajudar um ao outro. A gente fica derrubando a casa dos outros para querer subir, e a única subida que a gente tem é para baixo. A gente tem que começar a ajudar as pessoas. Essa criançada, sabendo das dificuldades, porque é a dificuldade que cria a união e a humildade, essa criançada, então, olhou pro tio, o tio perguntou assim, ué, mas vocês entenderam que quem ganhasse ia ganhar a cesta de frutas? Daí ele, sim! Então por que vocês correram juntos, de mão dadas, né, e tal, tal? Daí ele falou assim, Ubuntu, tio, Ubuntu. Ubuntu? O que quer dizer Ubuntu? Se um só ganhasse, todos os outros iam ficar tristes, tio.
Assim todo mundo ganhou, todo mundo tá feliz. Vocês perceberam, cara? Essa é a vibe. Então tenham essa ciência de que egoísmo, falcatrua, fazer mal para os outros, derrubar os outros para querer subir, faz mal, cria energia ruim, é o que é o tiro no pé da humanidade, tá certo? Então, a travessia do primeiro limiar, isso é o primeiro limiar, tá? É você vencer o egoísmo e a ignorância. Se você começa a estudar umas coisinhas, você começa a ser mais sábio, mais conhecedor, você começa a ajudar e passar conhecimento e informação. Por isso que o CDF era bom, porque ele, o pouco que ele sabia, ele ensinava e passava para o outro, que melhorava a própria condição dele. Então, a travessia do primeiro limiar, além de quebrar os laços com o egoísmo e a ignorância, é o compromisso que você tem com a purificação e elevação da tua consciência cardíaca e mental, né? Também é o mundo espiritual que te conecta, né, nesse mundo espiritual da ciência divina avançada. As pessoas que vivem egoístas e ignorantes, elas vivem num mundo comum. As pessoas que começam a ser mais altruístas, amorosas e buscar conhecimento, elas vivem num mundo especial. É um mundo completamente diferente, galera. E quem está no mundo especial enxerga as pessoas que estão no mundo comum. E a gente tenta ajudar, eu no meu caso, eu tento ajudar, dando bom dia, alegrando, falando palavras amorosas. Ei, eu te amo! É o amor crístico. É esse amor de amar incondicionalmente as pessoas. Enquanto as pessoas estão ali com seus egos inflados, suas corridas atrás de likes e tratando mal o mundo normal. Ficam correndo atrás da ilusão das redes sociais, das curtidinhas aqui, e na vida real ficam assim. Cara, isso aí é um mundo muito comumzinho, galera. Vamos despertar, beleza? Ó, fui! E para fechar, né, o sexto plano, que é o seguinte: provas, aliados e inimigos, né? Que é o que a gente fala que é a purificação kármica e psíquica. Ou seja, tuas ações geram karma, ou dharma. Karma é aquilo que você tem débito, que você tem que pagar, e dharma é aquilo que você tem crédito, que você tem para receber, entendeu? Quando você começa a tratar os outros bem, você começa a ter crédito na praça. Você tá me entendendo? É o banco das almas. Sacou? Então é importante você manter sua positividade, sua energia positiva, sua contribuição com a sociedade, com a humanidade, com a comunidade. Pensamento global, mas a tua atitude tem que ser local. Dá bom dia pros caras. Seja mais amiga, seja mais amigo das pessoas. Para com essa prepotência, com essa arrogância. Entendeu? Tenha mais humildade. Você quer saber quem que você é na fila do pão? Você é uma alma desse tamanho, dentro de um planeta desse tamanho, dentro de um sistema solar desse tamanho, que está dentro de uma constelação desse tamanho, que está dentro de uma galáxia que tem 200 bilhões de sóis. E dentro de um universo que tem 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões de sóis. Quem que é você, cara? Quem que é você, garota? Tenha humildade, tá certo? Aí, ó, provas, aliados e inimigos, né? A purificação kármica e psíquica, ou seja, purificar teus pensamentos e purificar o pensamento coletivo. O que é coletividade? O que as mídias fazem? Ficam mostrando só desgraça para criar o quê? Poluição psíquica. E aí, se você ficar assistindo essas porcarias, daí você fica também poluído psiquicamente. Com dor da dor do outro, dor da mágoa do outro, das coisas dos outros. O que você tem que produzir dentro de você é coisa boa, e quando você tiver a oportunidade de ajudar alguém que está numa situação, você ajuda e você contribui. E as mídias e essas coisas todas, elas deveriam estar dando mais exemplos bons e mostrando mais coisas boas. Infelizmente, esse nosso sistema aqui é governado por forças contrárias à luz que querem que você fique na escuridão. Mas quem manda em você é você, então sai dessa, irmão. Começa a assistir coisa boa, rapaz. Provas. Provas são testes de fé, amor, vontade e serviço. Ou seja, testes de fé. Você perde umas paradinhas e daí você perde a fé. Pronto, você reprovou no teste da fé.
você perde umas paradinhas, daí você fala assim, cara, eu vou recuperar esse negócio. Deus, me ajuda aí, dá uma força. Pronto, você foi aprovado ou está em processo de aprovação nesse teste da fé. Aí você tem testes de amor, né? Você tem a oportunidade de sacanear o outro ou de amar o próximo, de fazer coisas boas para os outros ou fazer coisas ruins para os outros. É o teste do amor. Boa, Snoopy. Relaxa, rapaz. Aí você tem provas de vontade, né? Vontade divina, celestial, ter vontade ou ter preguiça, ficar na cama ou realizar seu propósito, ir de encontro, né? E serviços e tal. Ao longo disso você também tem os seus aliados, né? Que são outras almas, são outras pessoas no caminho. E auxílio também de forças superiores, que é quando você ancora, quando você invoca a presença dos anjos, dos arcanjos, dos seres de luz, né? Então isso também é muito importante. E daí você tem também os inimigos, né? Que são as tuas próprias ilusões, medos, apegos, que é o que a gente chama de ego sombra. Então, às vezes você é surpreendido por situações que estão apenas revelando essa falha, essa brecha que você tem que corrigir dentro de você. Então, não tenha medo de olhar para as tuas sombras, porque um dos primeiros passos para a tua evolução e a tua ascensão é você reconhecer a tua escuridão. Reconhecendo a tua escuridão, ou seja, aquilo que você tem de negativo dentro de você, você corrige, melhora, aprimora, dá a volta por cima. Tá bem? E dar a volta por cima é reconhecer aquilo que há dentro de você, corrigir aquilo que você tem que corrigir e servir aquilo que você tem de bom. Da boca transborda aquilo que do coração, né? Que o coração está cheio. Então preencha seu coração com amor, com alegria, com gratidão, com união, entendeu? Dê a volta por cima. Provas, tá certo? Deus abençoe você, André Mariano, poeta, a seu serviço e à disposição. Gratidão, família!